casa, como vocês já perceberam, hoje eu vim falar sobre uma série incrível que está indicada ao Emmy, indicadíssima, que se chama Pose. E uma das conquistas muito legais da série é que pela primeira vez uma atriz trans tá sendo indicada ao Emmy, o que é um absurdo que a gente tá em 2021, né, gente? Tipo, bora, mas a gente já vai falar por quê. E vamos debater, eu vou contar aqui vários motivos pra vocês assistirem a série. Tô trabalhadíssima no Paetê hoje. Preparei todo um look aqui, anos 80, um pouco drag, assim. Me inspirei na série pra fazer meu look do vídeo. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal, que me ajuda muito. A série teve 3 temporadas e agora foi a última, a terceira foi a última temporada. As 2 primeiras estão disponíveis na Netflix. E agora que a série acabou, né, pensei em fazer um vídeo focando aí um pouco no legado da série, por que a série é tão icônica, explicar um pouco sobre os ballrooms e, enfim, dar várias dicas, tem muita coisa legal nesse vídeo. E eu tô fazendo cobertura do Emmy Awards, então aproveita e já comenta aí que outras séries indicadas ao Emmy vocês querem que eu fale mais. Pose é uma série idealizada pelo Ryan Murphy, que vocês já conhecem por várias séries como Glee, American Horror Story, Ratched. A série fala da vida de várias pessoas LGBTQIA+, nos anos 80 e 90. A série começa em 87, um ano antes de eu nascer, em Nova York, e aí vai passando. Como eu disse, a série tem 3 temporadas que todas foram super aclamadas pela crítica. No Rotten Tomatoes, a primeira temporada tem 96% de aprovação da crítica, a segunda tem 94% e a terceira tem 100%. A terceira temporada ainda não tá disponível na Netflix porque acabou de estrear, né? Então demora um tempo até chegar lá. Então tá, então a gente tem esse contexto histórico dos anos 80 e isso traz à tona toda a cultura queer daquele período, né? E a gente tem 2 conceitos super importantes nessa série, que é o das casas, das houses e dos ballrooms ou balls. Os ballrooms, né, são bailes que acontecem em salões meio underground e basicamente são grandes festas do barulho com pessoas da comunidade. E aí existem desfiles e competições entre as pessoas. Os ballrooms começaram mais ou menos nos anos 50, nos anos 60, mas foi nos anos 80 que atingiram o auge. E os ballrooms foram criados por pessoas negras e latinas. Então é exatamente isso que a gente vê lá em Pose e é muito legal porque é finalmente uma série com representatividade em todos os sentidos. E aí nos bailes existem várias categorias, algumas que fazem super sentido e outras que não fazem o menor sentido, mas por isso que é maravilhoso. The category is Bring It Like Royalty. Então tem categorias que são tipo bate-cabelo, tem categoria que é o melhor rostinho, e aí o rosto tem que ser considerado bonito, tem que ser considerado com estrutura óssea, com não sei o que. Tem várias categorias aleatórias, e aí ganha quem conseguir desfilar passando a melhor ideia com relação àquele tema exigido. Em Pose, por exemplo, tem um episódio que tem uma competição de roupas burguesas, assim, e aí ganham aqueles que mais passam a sensação de brancos ricos. Então, olha aí, já tem uma crítica embutida aí. E aí, pra ganhar, é uma mistura de figurino, talento pra desfilar e, óbvio, atitude. Então, tem que chegar lá com carão e tal. E este movimento todo é o voguing, que também é um estilo de dança inspirado em poses da revista Vogue. Então, tá tudo conectado, né? Então, quando a gente fala pose, é o ato de fazer as poses, né? Posar. E o voguing veio da ideia de que as pessoas lá nos desfiles e tal, nesse momento, elas gostavam de imitar as poses da revista Vogue. Porque a revista Vogue era o auge da riqueza, era o auge da beleza, né? Dos looks. Vocês já viram as poses de modelo, né? Umas poses assim, que não faz o menor sentido. E aí isso virou até um jeito de dançar, né? Fazendo essas poses que se chama voguing. E isso ficou iconizado até com a Madonna. E aí as pessoas que vencem os troféus, né, porque cada prêmio que elas ganham um troféu e tal lá no ballroom. Então quem ganha muito troféu ganha o status de legendary, né, legendário, que é como se fosse uma celebridade ali dentro da comunidade, uma pessoa que é referência de estilo, de atitude e tal. E é por isso que tem uma série com esse nome, Legendary, que é um reality show disponível no HBO Max, que é sensacional. Se você gostou de Pose, ou se você tá se interessando por essa cultura dos ballrooms, vocês vão amar
chamar Legendary. É uma competição de várias casas, que eu já vou explicar melhor o que é, mas tem várias casas lutando em um ballroom. Então, assim como nos ballrooms, tem juízes que dão notas, que aprovam, que não aprovam. E no final desse Legendary, uma das casas que ganhar vai ganhar 100 mil dolls. E aí eles vão ser considerados Legendary, né? Que é o top dos tops. E aí é muito legal porque tem os looks, a dança, a atitude. E também a gente vai conhecendo um pouquinho de cada casa, um pouquinho de cada pessoa. Por que que ela tá ali, né? Por que que ela gosta de dançar. Então tem um pouquinho de historinha fofa e também tem um pouco dos bafos que são os ballrooms. Então, normalmente, várias pessoas se juntam pra competirem juntas nos ballrooms. E aí a gente chega no conceito de casas, né? Ou houses. A casa é um grupo de pessoas LGBTQIA+, ou pessoas queers que se juntam e se adotam como uma família. Todo mundo sabe que muitas pessoas LGBTQIAP+, acabam sendo expulsas da família, principalmente naquela época, que era ainda muito mais difícil, né, nos anos 80. Até hoje é muito difícil, né, não tô falando isso. Mas imagina nos anos 80, né, se hoje ainda é. Então, muitas pessoas ficam expulsas de casa, não tem mais contato com os pais, com os irmãos, com a família. Então, essas casas são uma nova família que essas pessoas têm. E, normalmente, tem a líder da casa, ou o líder da casa, que mesmo assim é chamado de mãe ou mother, né? E essa pessoa adota essas outras pessoas que ficam morando com ela. Então ela cuida, ela ajuda, ela faz de tudo por aquelas pessoas. E a Blanca em Pose é uma das mães mais fofas, assim, a gente vê ela lutando pelos filhos dela, pra ajudar eles, é muito lindo. E uma coisa muito legal é que é super comum que os membros da casa adotem o nome da casa como se fosse um sobrenome. O primeiro episódio de Pose até fala disso, né, porque a Blanca cria a própria casa dela e ela vira mãe, e os pupilos dela adotam o sobrenome Evangelista, que é o nome que ela dá pra casa. Então é como se eu fosse daquela casa, meu sobrenome ia ser Carol Evangelista. Se eu fosse da casa Extravaganza, meu nome ia ser Carol Extravaganza, sabe? Então cada um adota o sobrenome. E aí o negócio é que as casas, essas casas que tem essas pessoas, que são uma família, competem juntas nos ballrooms. E aí Pose fala exatamente desse conceito lá nos anos 80. E por trás das câmeras, eles também trazem muita representatividade. E é por isso que a série também é tão legal, né? Então a gente tem o Ryan Murphy, que é gay. O showrunner Steven Canals, que além de ser queer, também tem ascendência porto-riquenha. Tem roteiristas trans, como a Janet Mock. E por aí vai, né? Então é super importante, a gente já falou disso 1000 vezes aqui, mas não custa repetir, né? Que a representatividade não tem que estar só lá na tela, um papel, assim, aleatório, né? A gente tem que ter as pessoas com essa bagagem escrevendo esses personagens, dirigindo esses personagens, porque isso muda tudo. Aliás, a Janet Mock, que é essa roteirista, ela acabou fechando um acordo milionário de 3 anos de exclusividade com a Netflix. E ela tem muita importância na parte criativa das séries do Ryan Murphy pra plataforma, tipo Hollywood e The Politician. Mas em breve ela deve desenvolver os seus próprios conteúdos pra Netflix. Ela se tornou a primeira diretora e roteirista trans a fazer um contrato tão grande em um serviço de streaming tão relevante. E outra coisa que torna a série muito legal é que dá pra ver que tem uma pesquisa intensa por trás ali desse contexto da época. E é óbvio que uma das inspirações para Pose foi um documentário famosíssimo chamado Paris is Burning, que foi lançado em 1990 e dirigido pela Jennifer Levinson. Esse documentário é basicamente uma das produções LGBTQIAP+, mais relevantes da história. Recomendo muito que vocês assistam. Tem 1h15, super curtinho, assim, quase um episódio de Pose, que tem episódios um pouco longos pro meu gosto, mas a história é tão interessante que passa batido. Enfim, Paris is Burning é um documentário e acompanha várias pessoas queer, principalmente negras e latinas, que são dessa cultura do ballroom daquela época. Então, tem relatos do dia a dia, como foram definidas as características dos ballrooms, quais os significados por trás e tal. E dá pra ver que Pose se inspirou muito nisso e na vida real, óbvio, de todas aquelas pessoas. Dá pra ver que tem personagens de Pose que foram inspirados por pessoas reais, né? O Ryan Murphy até usou alguns nomes do documentário em Pose como referência. Então, tipo, ele pega um sobrenome de uma pessoa entrevistada e usa em Pose, por exemplo.
My name is Angie Extravaganza, and I am the mother of the House of Extravaganza. E a diretora do documentário até fez uma consultoria pro Ryan Murphy em Pose. E, gente, eu quero recomendar muito um vídeo da Lorelai Fox sobre Paris is Burning e sobre toda a cultura dos ballrooms. Vou deixar linkado aqui na descrição, que a Lorelai é perfeita. Um beijo, Lorelai. E outra coisa super legal é que muitos dos lucros da série foram doados para organizações que ajudam pessoas LGBTQIAP+. O Ryan Murphy sempre deu destaque para personagens queer nas obras dele, mas ele disse que chegou um momento que ele não estava sentindo que era suficiente. Então, quando ele criou Pose, ele já pensou nisso de doar para várias organizações parceiras dele, ou que ele gosta e tudo mais. Além do que, Pose só fala dessas pessoas, só fala dessa cultura. Então, quando você assiste Pose, você entende muitas coisas que nunca foram abordadas na TV, em série, muito menos, tipo, na Netflix, sabe? Em um lugar tão relevante assim. Por exemplo, a gente vê em Pose muitas pessoas trans. Então, a gente vê coisas que as pessoas trans, no caso da série, mulheres trans, passam pra ficarem mais passáveis, né? Que é um termo que se usa pra quando a pessoa, no caso de ser uma mulher trans, ela passa por ser mulher cis, né? Que muitas vezes acaba sendo o sonho dessas pessoas por causa de preconceito, né? E a série aborda isso, como as pessoas trans vão fazer qualquer coisa por isso, até colocar um silicone de qualidade duvidosa numa lojinha esquisita, sabe? Suja. E aí é óbvio que a pessoa vai ficar doente, né? Colocando um negócio desse no seu corpo. Então, mostra muito como era naquela época e como essas pessoas passam por coisas assim que a gente, que é cis, a gente nem imagina. Então, por exemplo, tem uma outra coisa que me marcou muito, é que uma das personagens, ela é uma mulher trans e o sonho dela era fazer uma cirurgia de redesignação sexual, que naquela época também não era uma coisa assim super comum, era difícil, era caro, né, e tal. Só que o namorado dela, que é um cara que banca ela também, um cara que ela gosta e tal, o cara não quer que ela tire o pênis. Porque pra ele, por algum motivo, aquilo é importante. Só que assim, é o desejo dela, é quem ela quer ser. Então ela luta muito com isso, porque ela fala assim, putz, mas eu vou perder ele, mas eu vou ser quem eu realmente quero ser desde criança. Então assim, sabe? E aí mostra esse dilema dela. Então assim, eu fico toda arrepiada, eu vou quase chorando aqui, porque é muito importante a gente ver isso na tela, sabe? Principalmente, imagina pessoas trans assistindo aquilo. A série não é só sobre pessoas trans, tem toda a sigla, né, LGBTQIAP+, que também é muito importante, mas uma coisa que eu achei muito relevante também é mostrar as pessoas trans, sabe? Que muito raramente são mostradas com tanto carinho e mostradas pela perspectiva delas mesmas, sabe? Então a gente vê todo o preconceito que essas pessoas sofrem, as famílias expulsando, tem cenas até pesadas de agressão. Mas a série também mostra essas pessoas se unindo, se reerguendo, dando a volta por cima, indo pros ballrooms, que são lugares que elas se sentem 100% elas mesmas, elas podem ser quem elas são. E então ali nos ballrooms é muito interessante porque apesar de ter os desfiles e ter um julgamento, né, elas podem ser quem elas são ali, sem julgamentos. Dá pra entender? Mais uma coisa que eu gostei muito é que a série também mostra que ali dentro também rolam julgamentos de outra instância, né? Por exemplo, tem um desfile lá que o tema é ser mulherzinha. Então, as trans têm que ter curvas, e tem que ter peitos, e tem que ser mais passáveis. E aí tem algumas meninas trans que não tem muito peito, que não tem bunda, e que tá tudo bem, sabe? Mas rola um preconceito ali, que elas não são bonitas o suficiente e não podem participar deste desfile. Pode participar de outros, mas não desse. Então também mostra um pouco como a cultura ali também tem alguns preconceitos embutidos. Tem o shade, né, que a Lorelai explica no vídeo dela, que rola muito esse negócio de ficar falando coisas pra outra, pra humilhar outra pessoa, que não é nada legal, e a série mostra isso também. Então, assim, esse conceito das pessoas se unirem como família, se empoderarem, sabe? É muito legal, assim. Então, a série não chega nem a ter um protagonista, tem vários personagens de destaque com histórias diferentes. Então, tem um moço gay que queria ser dançarino e aí ele é expulso de casa e daí ele vai, acha uma casa pra ele, uma família nova. Tem uma mãe mais velha de uma outra casa.
Tem, enfim, diversos personagens super legais. E tem um personagem que traz um contraste, que é o personagem do Evan Peters, que ele trabalha lá na Trump Tower e ele tem aquela carreira promissora, família perfeita, ele é hétero, né, ele tem uma família e tal. Então, assim, ele mostra aquele mundinho perfeito, entre muitas aspas. E ele acaba se envolvendo com uma personagem trans, a Angel. E o Ryan Murphy disse que o objetivo era trazer uma discussão. Então, tipo, a série chama Pose porque as queers posam no baile, né? Fazem o Vogue, fazem as poses. Mas será que as pessoas que estão ali no baile, elas estão posando na vida delas? Elas estão se adequando aos padrões impostos pela sociedade? Elas estão fingindo, posando? E esse personagem traz exatamente isso. O quanto que ele não tá fingindo, o quanto que ele não tá criando posando para uma vida perfeita que na verdade ele nem quer. Porque os personagens queers se orgulham de quem eles são, né? É claro que tem muita dificuldade e tal, mas a gente vê ali no baile as pessoas sendo incríveis, se amando, empoderadas, sabe? Então, assim, quem é mais real? Quem tá posando mais? São as pessoas, as queers lá no ballroom? Ou é um personagem como esse, né? Que finge que tem uma vidinha, que inclusive ele fala que ele tem que se adequar ao que o chefe dele quer. Ele tem que fazer o que o chefe dele para poder atingir os objetivos dele, ganhar mais dinheiro e assim, assado. E tem até uma cena que ele fala isso pra Angel, que ele fala assim, cara, você é muito autêntica, você é quem você é e você não tem vergonha disso. E eu adoro isso em você, sabe? Também explora a epidemia da AIDS, que era chamada assim até então, né, na época, que assolava muito a comunidade queer, principalmente homens gays, mulheres trans e tal. Na época se falava muito em AIDS, né, mas na verdade o vírus da HIV se desenvolve na AIDS. Então a AIDS é quando a pessoa já tá com muitos sintomas, né, que vira uma gripe forte, e aí, enfim, vários outros sintomas. Mas hoje a gente sabe que é super possível conviver com HIV. Eu vou deixar um link aqui pra vocês também falando sobre tudo isso. E isso mostra de um jeito muito interessante de como era na época e até um pouco melhor do que realmente era na época. Porque na vida real, naquele momento, os remédios não eram tão acessíveis assim do que a série mostra, né? Mas eu acho que a série quis mostrar como tá tudo bem, sabe? Não tem problema, tem tratamento. É óbvio que a série também mostra como isso era horrível, mostra pessoas muito doentes, mas eu sinto que a série quis dar um tom um pouco, sabe, que tem uma esperança, que existe um jeito de você conviver com a doença, sabe? Que não é uma sentença de morte necessariamente, que até então era um pouco assim, né? Inclusive a série mostra que se achava que só as pessoas, né, queer, LGBT, QIAP+, poderiam ser HIV positivo, né? Porque se achava que só se transmitia entre eles, a não ser que alguém pulasse a cerca, sabe? E que a gente sabe que não é assim, né? HIV é uma doença sexualmente transmissível que passa pra todo mundo. Outra coisa incrível de Pose é a trilha sonora, que é excelente. Então a gente tem músicas pop icônicas da época, né? Tem looks perfeitos, né? As danças, os voguings, a história é muito envolvente, sabe? E como se não bastasse tudo isso, Pose ainda quebrou várias barreiras do mundo real, né? Então, pra começar, é a série com o maior elenco trans da história. Só no elenco principal a gente tem 5 atrizes trans. E todas elas são negras ou de ascendência latina. E a MJ Rodrigues tá indicada como melhor atriz de drama no Emmy desse ano, e ela é a primeira mulher trans a ser indicada numa categoria de atuação principal. E por que isso, né, gente? Ai, não sei nem por onde começar, né? Mas a gente sabe que por muito tempo as pessoas trans não tiveram acesso a papéis em séries e filmes, muito menos de personagens cis, né? Então a gente vê aí várias pessoas cis interpretando trans o tempo todo, mas o contrário nunca acontece, né? O contrário não pode. Então é muito importante a representatividade que a série traz em todos os sentidos. A série já foi indicada ao Emmy nas 3 temporadas. Em 2019, o Billy Porter ganhou o Emmy de melhor ator em drama, se tornando o primeiro ator negro abertamente gay a vencer o prêmio.
Pose ganhou 2 vezes como melhor série de drama no GLAAD Media Awards, que é um prêmio voltado para produções com representatividade LGBTQIAP+, e com certeza vai ficar marcada na história como um símbolo de inspiração, representatividade e orgulho. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá um like, manda pros seus amigos viado, pros seus amigos queer, que essa série é muito incrível. Um beijo, tchau!